Olá, amadas do Pai, passando aqui para compartilhar algo que eu tenho tido, né, a experiência nessa última semana e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né? Nós estamos aí, né, num ano a qual nós estamos iniciando e nos propondo, né, a ser diferente, a ter um relacionamento diferente com o Senhor. Um ano a qual o nosso tema é a humanidade, então nós estamos nos expondo, né, diante do Senhor. As nossas dificuldades, as nossas falhas, o que nós precisamos de orientação do Senhor para sermos de fato transformadas, né? E eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo e me deixou muito pensativa, né? Que a autora do vídeo, né, dizia que Deus, ele é pai de meninas. E eu fiquei de fato sem conseguir entender como assim, né? Deus é pai de meninas. Deus é pai de todos, né? Tudo parte de Deus e Deus, ele é pai de todos. Mas eu fiquei com isso no meu coração, né, e pensando durante a semana que se passou. E eu passei uma semana muito intensa, uma semana de alguns desafios. E segunda-feira passada, né, uma borboleta entrou dentro do meu quarto no final da tarde. E eu olhei, ai, uma borboleta, né? E apesar de eu amar borboleta, apesar da borboleta ser o símbolo do Transformadas, eu olhei para aquela borboleta e tive um questionamento no meu coração, mas foi dentro do meu coração. O que significa Deus? Essa, né, borboleta, se tudo é um sinal teu, né? O que significa essa borboleta? E aí eu mais tarde, né, nós tivemos uma live maravilhosa e a nossa convidada na live, ela disse, né, que às vezes tem sinais através de uma borboleta, através de um pássaro, através de uma flor, e esses sinais significam Deus dizendo: eu te vejo, eu te ouço, eu não tô indiferente ao que você tá passando. E aquilo foi um bálsamo no meu coração, sabe? Foi um bálsamo para o que eu estava passando. E a semana foi se passando, e eu guardando essas palavras no meu coração, e eu pensando, né, sobre essa mensagem de que Deus, ele é pai de menina. E ontem eu consegui entender, porque eu estava no culto, na minha igreja, cultuando, e quando terminou o culto, uma irmã, uma que temos, né, criado um vínculo de amizade, ela me chamou, disse que estava me esperando e que tinha um mimo para me entregar. E que era para me receber esse mimo, que era um mimo para o meu coração da parte de Deus. E aí eu vim com um presente para casa, e quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir o presente, eu não acreditei. Para muitos não vai fazer sentido. Para muitos não vai fazer sentido. Mas aí eu entendi. Deus, ele é pai de menina. Porque o desejo de menina é um desejo pequeno. São coisas simples. São coisas que aos nossos olhos como adultas parece ser insignificante, mas ele é pai de menina. Seja um pedido pequeno ou um pedido grande, seja um desejo, nem foi um pedido, mas um desejo, e ele nos ouve. Ele nos vê e ele entrega aquilo que o nosso coração deseja, sonhos que às vezes aos nossos olhos parece tão pequeno e tão insignificante. Sabe o que eu ganhei? Vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Eu ganhei um kit maravilhoso de canetinha. Olha, que coisa mais linda. E nem nos meus melhores sonhos eu iria comprar um kit tão grande como esse, né? Eu iria comprar um kit menor, claro.
mas eu olhava, eu passava na loja na cidade e eu olhava, falava, ai, eu queria tanto um desse para mim fazer as minhas coisas no meu secreto, para mim passar o meu tempo, eu gosto muito. E olha só o que o meu pai, que é pai de meninas, mandou para mim. E no Salmo 37, no versículo 4, ele diz: Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Se alegre com seu pai, tenha relacionamento com seu pai, expresse seus desejos, os seus sonhos para o seu pai, porque nós temos um pai que ele é pai de menina. Para ele não importa se é grande ou pequeno, se é um milagre muito extraordinário ou se são os pequenos detalhes do nosso ordinário que fazem toda a diferença no nosso coração. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Porque muitas das vezes nós nos prendemos às coisas tão grandes, a preocupações tão grandes, que, né, prendem, nos ocupam, nos deixam tão desesperadas e perdemos a nossa essência de menina. Perdemos a nossa feminilidade. Perdemos aquilo que de fato nós somos antes de sermos qualquer outra coisa. Nós somos filhas. Nós somos, filha amada, não somente filha, mas somos filha amada. E Deus, ele é um Deus que ele é pai de meninas. E ele nos vê, ele nos conhece e ele sabe como nos agradar, nas pequenas ou nas grandes coisas. E eu trago essa palavra aqui compartilhando com você, para que às vezes as coisas não fazem sentido para os outros, mas vão fazer sentido para você. Às vezes alguém pode achar, nossa, mas bobagem, podia ter ganhado tanta coisa mais útil, ganhou uma canetinha, mas para mim fez muito sentido. E ele conhece a filha que ele tem. Ele conhece a filha que ele tem. Deus te abençoe, que você possa ficar com essa palavra e possa fazer sentido no seu coração, que você possa sentir o amor do seu pai nessa semana. Deus abençoe.